E Ele vai vir nos buscar, né? Como diz o hino também, né? Toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante dele, amém? Deus falando sobre a sua vinda, a vinda do seu Filho buscar o seu povo, a sua igreja. Aleluias. Vamos estar hoje aprendendo mais sobre a lição 5, que eu já disse, né? O título, a desacralização da vida no ventre materno. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 33 e depois do 39 ao 45. Bem. Obrigado. Aleluia, Jesus. Amém? Todos encontraram? Eu vou estar lendo aqui, seria os pares, irmãos, a igreja toda, os versículos ímpares, amém? Diz assim, o 26, Lucas 1, 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. A uma virgem desposada por um varão da casa de Davi, e o nome dele era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que teu ventre consideraste e darás luz um filho, e pôr-lhe o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Agora o 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso, a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua salvação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém? Vamos estar chamando o nosso professor dessa noite, o pastor Alisson, né? E queria estar pedindo aqui para o nosso irmão Jacó fazer essa oração para o nosso pastor aqui. Santo Deus, maravilhoso, aleluia. Paz do Senhor, irmãos, oremos. Pai querido, Pai amado, eis aqui, estamos aqui na Tua casa, Pai, viemos aqui ouvir a Tua palavra, aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Abençoe, Pai, agora o Teu servo, Pai, dando sabedoria e discernimento a ele, Senhor, que o Espírito Santo esteja usando ele neste momento para trazer a Tua palavra, Senhor. É o que oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, vamos buscar um médico. Vamos estar lendo? Pronto? 3 e... desculpa, né? Então vamos devagar, então. Primeiro texto áudio. Texto áudio, se cuidar na revista, se você tem a sua revista, se encontra em Lucas 1, 31. Vamos lá? 3 e... E eis que em teu ventre conceberás e darás a luz do filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Ok, verdade prática. 3 e... A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do A concepção divina de Jesus sacralizou a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil, porque está no presente século. Podeis tomar assento. Hoje o tema grande que será abordado é a questão da vida no ventre.
a vida que está sendo gerada, e a questão do aborto, a questão de como se lidar, a partir de quando se começa uma vida, desde quando que você pode considerar um bebê uma vida, quando que começa a ser, que é isso. No Brasil tem tido um problema agora sobre a legalização do aborto, tanto nos setores intelectuais, os culturais, e sabe quando, na revista está escrito, né? Quantos por cento dos brasileiros são cristãos, de acordo com a pesquisa que eles fizeram? Comparado a 1%, 2% no Japão, lá no Brasil, chega a ser 87% da nação evangélica. Não, 87% das pessoas dizem que acreditam em Cristo, acreditam naquele que houve um Jesus, incluindo os católicos tudo, houve um Jesus que veio a este mundo, morreu por nossos pecados, e existe um Deus. Mas uma nação que grande maioria se considera cristã, isso agora está sendo colocado pautas para ser legalizada o aborto, a morte no ventre, justificar a defesa, isso tudo inclui a morte no ventre, entra a questão que eles têm falando que é o meu corpo, as minhas regras. Se eu tenho o direito sobre o meu corpo, eu posso decidir se o que está aqui dentro vai viver ou não. Se eu tenho o direito sobre o meu próprio corpo, eu posso tomar a decisão se eu vou viver ou não. Se eu quiser ter uma morte... aquela morte que não dói. Eutanásia, né? Se eu quiser fazer essa cirurgia para mim morrer de forma assim, que eu não sofra, eu posso ter, porque é o meu corpo, a minha regra, eu posso tomar a decisão. E essa é a lição de hoje vai estar tratando. O que a Escritura diz sobre isso? O que nós temos aprendido sobre isso? Salmo 139, 13 versículo 13 ao 16. Abra lá, se você puder. Salmo 139, versículo 13 ao 16. Fala que quem que criou a vida, como que foi concebida a vida. Esse versículo nós vamos estar voltando nele, volta a hora, outras vezes. Quem que criou a vida? Quem que foi o homem? De acordo com esse versículo fala, versículo 13, o que diz lá? Tu criaste o íntimo do meu ser, que me teceste no ventre da minha mãe. Tu me criaste no íntimo, meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Lá dentro o Senhor me formou, o Senhor me fez conceber, o Senhor me fez criatura. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Os meus olhos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, estremecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes qualquer deles que existir. Antes de o zero, o dia 1, o dia primeiro, aquele primeiro dia da sua existência, o Senhor já escreveu a sua história. É isso que o Davi trata aqui. Antes que eu viesse a existir. Quando que começa a vida no ventre? Quando começa a nossa vida? A gente conta bastante. Agora, está grávida, a gente começa a contar as semanas, tá? De 4 semanas, agora deve estar mais ou menos desse tamanho. A gente imagina e começa a contar os dias que a criança está sendo gerada, que aquele bebê está, agora está desenvolvendo o ouvido, agora está desenvolvendo o olho. Mas todos esses dias, de acordo com a palavra, antes do primeiro dia existir, o Senhor já tinha escrevido ele. Antes de você for formado no ventre da sua mãe, antes de houver o dia 1, o Senhor já tinha escrevido sobre ele. Então, quando que começa a vida? Quando que começa a existência do seu ser? Logo antes do primeiro dia, vamos dizer. Antes de houver o dia 1, o Senhor já fala que vai haver uma vida. Fala que os filhos são presente de Deus. O Senhor que dá, o Senhor que concebeu. Então a vida é dele. Nós vamos estar estudando hoje isso. Até o último suspiro, fala aqui, Eclesiastes 12, 7. A vida pertence a Deus até o último suspiro. Eclesiastes 12, 7 fala que o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus, porque Deus o deu. Deus que deu a vida. O Espírito deu esse Espírito. Logo no começo, Deus fez Adão, ele formou o pó da terra, da mesma forma ela, e de lá ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. A vida vem dele. E depois nós sabemos que a ciência fala que só pode surgir vida daquilo que tem vida.
Antigamente eles acreditavam que da tempestade, o saco de batata virava rato, acreditavam que as coisas apareciam de uma coisa inanimada. Então fizeram os estudos e colocaram, vamos fazer essa lei. Existe. A vida só pode surgir de alguma coisa que tem vida. Não tem como uma coisa inanimada dar surgir e fazer surgir a vida. É uma coisa que foi comprovada já. E a vida que ele nos deu vem de Deus. E baseado nessas palavras, vamos dar aqui, porque Deus é o autor supremo da vida. Nosso irmão leu, né? Gênesis 2:7. Então Deus formou o pó da terra e soprou o seu fôlego. Então nós fizemos a alma vivente. A apologia do aborto era nada mais que uma morte infantil. É um assassinato de uma criança que está lá no ventre. A ideia progressista reivindica o ser humano a autonomia sobre a vida e afronta a soberania divina. Ou seja, a vida não pertence a Deus, a vida pertence a mim, que eu estou com ela no meu ventre. A vida pertence a mim, a minha vida pertence a mim, por causa que é minha. Nós tomamos o que surge e todas as outras lições que nós estamos estudando vai rodar em volta disso. Por que acontece essas ideologias, esse movimento? Por causa que o homem tem sido cada vez mais egoísta. As pessoas, chegando aos fins dos tempos, as pessoas estarão mais egocêntricas, elas vão pensar só em si mesmo, o seu umbigo, aquilo que importa para mim. Então, eu vou me importar com o que Deus pensa de mim, o que é realmente importante. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, refletir sobre a vida, a concepção, o nascimento de Jesus, demonstrado o milagre, que é a capacidade de procriar. Identificar, 2. Identificar o traço cultural da morte presente nos nossos dias e suas consequências. 3. Compreender a sacralidade, ou seja, que a vida é importante, a importância que a Igreja de Cristo combater a cultura que viola os princípios da palavra cristã. Veremos nessa lição que a cultura da morte está presente cada vez mais naturalmente em pautas intelectuais, políticas, defesas da legalização do aborto e da eutanásia. O sistema deste mundo, estratégias ardias impõe uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, tão cara para os cristianismos bíblicos. O que tem sido falado, não. O que importa, o seu corpo, você toma conta dele. Você faz o jeito que você quiser. Quantos já viram isso, que isso tem acontecido no Brasil? E a questão do aborto, a gente viu que foi legalizada na Argentina, né, ultimamente. E eles falam que eles propagam como que se fosse algo normal. Como que se isso a gente quer o contrário e meio que zomba da gente por causa de que a gente prega contra o aborto. Teve um vídeo que durante estudando, que é uma propaganda de vários atores internacionais em prol do aborto. Isso passa nas grandes mídias. Vocês já chegaram a ver esse vídeo? É um vídeo que eu falei, se der certo eu vou passar, se não der, a gente não passa. Mas é uma pessoa, ela promoveu um filme. Esse filme ela vai tratar sobre a questão da mulher. E na propaganda que eles fizeram, eles... Achei. Vamos lá? Sai, são certo. Então. Impressionante que apesar de todo ser humano existir através da gravidez, é tão raro ver um retrato no cinema ou na literatura, Que vestígio que se passa na cabeça de uma mulher Nesses 9 meses. falar de gravidez é um tabu. milenar. contam como se tudo fosse maravilhoso, cor-de-rosa, sublime. Isso vem, ó, Desde Nossa Senhora. Que engravidou virgem. Uma gravidez sem sexo, sem corpo, sem desejo, sem medo. Sem sexo. Sem sexo? Esse lance de virgindade, erro de tradução. Do hebraico para o grego. Ou do aramaico pro hinduíta. Enquanto isso, eu fico aqui fabricando esse ser humano inteiro dentro de mim. Quem são as pessoas que fazem os filmes, escrevem os livros? Me disseram que só em 30% dos filmes as mulheres E falam. quando falam, falam sobre homens ou com homens. Ou gênio. Elas não têm Não nome. tem crise, Não tem história. não tem câmera. Não tem. De repente surge um filho. E ai de você se
reclamar. Pra fazer foi fácil, não foi? O corpo era proibido. Agora ficou obrigatório. Estava sozinha no mundo e aí engravidei. E aí o que você faz? Eu era uma criança, era uma adolescente, eu tive que interromper. Pecadora. Egoísta. E se eu não quiser ter? Qual o problema? A mulher que não tem filho? Fica frustrada. E se tiver filho, então? Ah, tem que ficar bonita. Oh, bem arrumada. Cheirosa. Se for estuprada, E se não quiser, meu filho? não pode abortar. Não pode abortar. Não pode abortar, não. Vadia, você não quer ter filho, fecha as pernas. Toda mulher é dona do seu corpo. Faz com ele o que quiser. Meu corpo, minhas regras. Minhas regras. Minhas regras. Parece óbvio, né? Nada é fácil aqui. Ser mãe, não ser mãe. Ser mãe. Não ser mãe. Ser mulher. Não ser mulher. Lilith. Eva. Medeia. Medusa. Madame Satã. Ilsa. Geni. Tiaguinho. Julieta. Helena. Ofélia. Macabeia. Joana d'Arc. O que é ser uma mulher? 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 O que é uma mulher? É um filme que realmente foi produzido no Brasil, né, lógico. Mas que a grande ideia que ele fala é que a mulher ela pode tomar a decisão sobre o seu próprio corpo. Ou seja, meu corpo, minhas regras. E é o que tem falado, que o que o mundo tem propagado, acho que foi algumas cenas meio que inadequadas, mas é o que passa na televisão normal, passa na televisão aberta. Mas o que eles tentam colocar? Você decide o que é certo para você. Você toma conta da sua vida. Você pode decidir o que é melhor para ti. E que coloca, como dizer, você no centro. É o que a gente vem ouvindo as pregações que colocam o homem. E isso é empurrado para nós. Não tenta obrigar, não. Não tenta falar que é pecado, não. Não tenta colocar isso numa caixa de uma lei concreta, e eles empurrando isso, e já que isso roda a sociedade, roda as mídias, roda os cinemas, conforme o tempo passa, mais fica difícil, mas parece que a gente está falando contra o que na verdade é o correto. Vamos lá, o primeiro ponto fala sobre a concepção de Cristo. Nós vamos dividir essa lição em 3 pontos. Primeiro vamos falar sobre a concepção de Cristo, depois nós vamos a concepção de Cristo, depois a cultura da morte e por último a sacralidade da vida, o que a vida tem valor. Primeiro, como que foi a concepção de Cristo, o anúncio do nascimento de Cristo? Nós vemos que o nascimento de Cristo foi uma coisa bem excepcional. Cristo ele poderia ter nascido de uma maneira diferente. Deus, se ele quisesse, poderia fazer o pó da terra de novo, mas não. Da ventre de uma mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Lucas 26:7 fala: em teu ventre conceberás e darás a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas ainda enfatiza a virgindade da mulher da descendência da casa de José e da casa de Davi. Essas informações íntegras as profecias messiânicas tornam fidedigno o relato bíblico. O nascimento de Cristo foi planejado por Deus. A vida que nascesse dentro do ventre foi algo que Deus quis que acontecesse. Tanto que Ele usou esse meio para que o seu filho viesse ao mundo. Aqui temos a miraculosa concepção. Gabriel anuncia, explica, a Maria concepcionando seria singular e milagrosa, descerá sobre ti o Espírito Santo, e por isso declarar o menino santo será chamado Filho de Deus. É interessante aqui, só abrindo parênteses, né? A Maria estava para ser casada com José. Aí Maria fala que ela era jovem ainda, provavelmente uns 15 anos, e ela estava para se casar com José. E apareceu ela aceitou. Aceitar a vontade de Deus para nossas vidas nem sempre é fácil. Eu já falei uma vez sobre isso. Você está servindo o Senhor, você está querendo que o Senhor trabalhe na sua vida. Às vezes Ele fala conosco e depois, faça em mim a sua vontade, Senhor. Foi a resposta de Maria. Mas às vezes, conforme a gente pega a experiência na vida, parece que fica mais difícil aceitar a vontade de Deus. Lembra de Zacarias? Zacarias falou: você vai ser pai. O que Zacarias falou? Não, isso não é possível não. É difícil, eu já sou velho.
Ele já aceitava, mas é uma diferença. Quando Deus fala conosco, a gente aceitar de bom grado. Às vezes aqueles que são mais novos na fé, aqueles que estão ainda no começo, é mais propenso a aceitar o que Deus fala conosco. Voltando aqui, a respeito da realidade. Maria não pediu nenhum sinal, mas o anjo comunica a gravidez de Isabel como incentivo de fé. Sua prima concebeu o filho em sua velhice, que seria João Batista. O testemunho das escrituras de mulheres estéreis de ficarem grávidas preparou o mundo para querer receber o milagre da concepção de Cristo por meio de uma virgem. A respeito dessa realidade, o anjo adoça ao se referir à gestação de Isabel no 6º mês daquela hora chamada estéril. E finaliza a mensagem de Gabriel completa, porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Eles buscavam ter um filho é um privilégio, é um presente, é uma coisa gratificante que eles tinham. Então, quando a mulher tinha dificuldade de gerar, às vezes era doloroso para ela. Nós sabemos a história de Ana, nós sabemos a história de Isaac em si. Todos os homens, parece que usados por Deus quis usar a maneira mais difícil. Deus usou mulheres estéreis, mulheres que não eram possíveis gerar filhos, para que Deus fizesse nelas um milagre. E a bênção do nascimento, né? Antes, Deus falou da mesma maneira que falou com Maria, Deus falou com José. Qual que é a reação? Por que muitos abortam nesse dia? No dia que nós vivemos? Porque há esse chamado para que essa ação seja legalizada. Nós sabemos, embora há casos de estupros, há casos que foi violentado, mas a maioria dos casos que podemos ver são que aconteceu uma coisa que eles não estavam planejando. As pessoas foi boa para ter a relação, mas quando veio o filho foi alguma coisa indesejada. Não estava no meu plano. Maria tinha um plano de ficar grávida nesse momento? Sim ou não? Não. 15 anos ainda, não tinha se casado. Aí eu tenho uma vida inteira para minha frente. Mas que foi gerado em ti pelo Espírito Santo. Que veio a nós, acontece as surpresas na nossa vida. Mas até mesmo depois que nós casamos, né? Esse filho não é nada, tinha programado para mim logo assim. Mas já veio. Pode haver um susto sim. Mas o que vamos fazer então? É interessante a reação de José em respeito a essa situação. Primeiro, como que é possível? Eu não cheguei a conhecer ela, não tive relação com ela. Vou deixar ela assim. Vou tentar me distanciar para ela não ser prejudicada. Mas Deus falou para ele, o que foi gerado é do Espírito Santo. Quando temos essa consciência, toda criança, toda vida concebida vem de Deus. Nós lemos agora em Salmos, toda vida, tudo que foi gerado é um presente de Deus, que Deus forma desde os primeiros dias. Se é presente de Deus, então, você está cuidando. O que acontece os problemas de querer abortar, por causa que a mãe solteira, o homem sai nunca aparece, não aparece, e daí tem aquela questão, e agora o que eu vou fazer? E por isso que eles têm que recorrer a uma prejudicial, vamos interromper essa gravidez, por causa que não conseguem ter essa responsabilidade para estar cuidando da vida que foi dada por Deus. E eles falam, para não ter isso, faça sexo somente com preservativo. Mas o que a igreja fala, o sexo seguro é só depois do casamento. Os problemas que acontecem por causa que passa é antes do casamento. Depois, você não consegue suportar as consequências, não posso, sou tão nova ainda. É um pecado que gera outro pecado. É um egoísmo de satisfazer somente agora, que daí gera outros problemas. Depois, já que para resolver, já deu outro problema, eu vou ter que resolver esse outro problema. Então, vou recorrer ao aborto, vou recorrer a uma intervenção por fora. Uma coisa que nós lembramos, que a gente não pode ficar, nós vamos falar nos últimos tópicos também, que
Que a igreja não pode ficar, está acontecendo, não, deixa eles lá, nós aqui. Não, nós não podemos nos calar perante os acontecimentos que estão acontecendo à nossa volta. Eu principalmente, tem uma nação predominantemente cristã, mas que apoia as leis, que é claramente contra a palavra de Deus. É uma coisa, se pensarmos, ponto 3, a bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de Maria, de uma mulher, é um milagre, pois Deus dotou o ser humano da dádiva da procriação. Por isso, o nascimento dos filhos é uma recompensa divina. Contudo, sem o dom da fertilidade em um ventre estéril, torna-se um obstáculo para a vivência de maternidade. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são adosadas quando a Bíblia registra a gravidez milagrosa de Maria e Isabel, uma virgem e outra de idade avançada. Isabel trazia João em seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar o Senhor, um povo bem disposto. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador de Cristo. É interessante que Maria foi visitar Isabel, mas Isabel estava com quantos meses? 6 meses. E Maria tinha acabado de estar por alguns dias. Mas quando Maria cumprimentou Isabel, o que aconteceu? A criança em seu ventre disputou de alegria, porque sentiu a presença do rei, sentiu a presença que Jesus estava lá logo nos primeiros dias da sua concepção. Nós sabemos, já está se movendo, ela tem vida. Ele fala, até quantos... no Brasil tem umas leis aqui, até tantos meses, a partir desses meses é vida. A partir antes disso, pode ser realizado em caso de ser violentado, acho que é 2 meses, né? Mas desde os primeiros dias, João Batista já sentiu a presença de Jesus lá. Que lá, nos primeiros dias de vida, já podemos concluir que é um ser, que é uma vida. O que é? A partir de quando que é uma vida? A gente vai falar isso várias vezes. A sacralidade da vida aos olhos do Criador. Teologicamente, quando que começa a vida? Na fase embrionária, na fetal, aos olhos do conservador da vida, que acho que está escrevendo no exercício de vocês também. Quando que começa? A revista está a resposta? Não sei se é só do mestre que tem. Quando que começa a vida? Embrião? A vida começa, de acordo com que nós lemos, antes que os primeiros dias fossem escritos, o Senhor já escreveu sobre eles. Eu acho que vocês já chegaram a ver esses vídeos assim, sobre o começo da vida. Se puder apagar para ficar mais fácil. É uma corrida, né? É da largada. Os primeiros começam a correr em direção ao seu obstáculo. A sua meta, né? Daí eles têm que falar a história, né? Você que nunca venceu na vida, saiba de uma coisa: você foi o primeiro a chegar. Espero que agora eles vão até chegar logo. Nós vamos criar uma dificuldade realmente, não é toda vez que acontece, mas quando acontece, é um milagre de Deus. Uma viagem longa, hein?
óvulo, todos tentam entrar no óvulo, né? Todos os espermatozoides tentam entrar. Não basta chegar, tem que ser o primeiro a entrar lá dentro. Mas tem um que é o primeiro a entrar, né? Depois que esse entra, eles formam, né? Prova que não entre outros é fechado, que não consiga mais nenhum outro entrar. Do DNA do pai se junta com o DNA da mãe. E essa junção aí já começa, quando começa o primeiro a separação, aqui já começa a ser gerada a vida. A gente já estudou sobre isso, né? 1 fica 2, 2 fica 4, 4 fica 8, 8 fica 16, e várias células vão se multiplicando e cada dia vai se formando. Vocês podem ver esse vídeo completo, é isso aí, o milagre da gravidez, tá? Tem muitos outros desses na internet. Mas o que eu quis trazer? Quando começa? Logo quando é gerado, quando começa de acordo com a nossa crença, se juntou, começou já a separação, é um ser, é uma vida que está sendo gerada, por causa que a única diferença daquele óvulo para um ser adulto, para uma criança, para o bebê que ainda não tem cara de bebê, é o quanto tempo que ele teve para se desenvolver e quanto tempo foi exigido para ele se alimentar tal. Se eu parar de alimentar, se ele se desconectar da mãe, logicamente vai morrer. Da mesma forma que nós, se nós não pararmos de comer, não pararmos de se alimentar, nós vamos morrer. A única diferença que há entre nós e eles é isso, o tempo de procriação. Então, a parte e a sagralidade da vida, aos olhos do Criador, é essa. Logo no começo, nos primeiros dias, é constatado que antes mesmo, vamos lá, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias 1,5 vai falar. Quem é o autor da vida? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Quer dizer que Deus fala que antes mesmo, o Senhor sabe de todas as vidas que será gerada, que porque toda a vida provém dele. Foi desejada, provém dele. Toda a vida vem de Deus. É Ele que dá a vida, e Ele é o único autor da vida. Se o autor, o conservador da vida, não faz distinção entre o embrião e feto, pois os seus ambos olhos são pessoas completas, porque iríamos teimar em estabelecer tal diferença? Nós estabelecemos diferença por causa que a gente vê, não parece gente, não é gente. Isso foi muito acontecido no tempo quando havia o fascismo, né? A pele sua é diferente da minha, então você não é gente como que nem eu. Você não fala a mesma língua, então você não é gente que nem eu. E essa questão de raças veio da gente discriminar, fez nós lutarmos, fez nós perseguirmos outras etnias. É a mesma coisa entre nós e o feto. A única diferença é que ainda teve tempo para se desenvolver. Deus, o autor da vida, soberano, soprando em nas narinas, aumentou ainda mais a comunhão entre nós e Ele. Portanto, não nos alvorecemos como deuses e Senhor da vida, determinando quem deve viver e quem deve morrer. Esse direito só cabe a Deus, pois a pessoa humana tem início nele e terá que retornar
para ele a vida vem de Deus. A gente fala que até todos que morrem, os que vivem e que morrem, Deus sua vida. E quando nós morremos, o corpo volta para a terra e o espírito volta a Deus, porque ele o deu. A cultura da morte. O projeto ideológico, a cultura da morte, é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico. Entre as pautas que estão a legalização do aborto e da eutanásia, apoiar a apologia ao suicídio e o controle de natalidade. Mediante as estratégias culturais, intelectuais e políticas, se impõe uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Nesse sentido, estimula-se a eugênia. O que é eugênia? É uma palavra nova, está escrita na revista de vocês. O que significa a eugênia? Eugenia, isso aí. Eugenia. O que significa eugenia? O que é eugenia? O que eles estão tentando fazer? O ser humano com alguma malformação ainda no útero materno. E a maternidade é despreciada, a fim que a mulher que não deseja ser mãe, o conceito de saúde reprodutiva é modificar para justificar o aborto como medida de saúde feminina. Ah, eu não quero ter, é uma questão de saúde minha. Não quero o que meu corpo mude, então eu decidi não ter. O conceito de saúde reprodutiva é justificar o aborto em medida de saúde feminina. O direito da vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo e, por meio do aborto, decreta a morte no fruto do seu ventre, o direito sobre o corpo. Agora, a nossa luta, a gente tem que defender, muitas vezes, o feto, a criança da sua própria mãe, que está dentro da barriga dela. Efésios 5, 28, vai abrindo lá, Efésios 5, 28, vamos falar sobre os direitos sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o seu próprio corpo. Você tem autoridade sobre você mesmo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan, meu corpo, minhas regras, utiliza em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como a escolha de vida ou morte. Essa percepção está no direito de prostituição, é meu corpo, então se eu quiser me prostituir, eu posso. Se do aborto, da eutanásia, do suicídio entre outros. Qualquer outra opinião contrária é considerada violação à liberdade humana. Se você falar alguma coisa contra isso, é assim como você fala que eu não posso me relacionar com quem eu quiser. É meu corpo. Como você fala que eu não posso abortar o que está aqui dentro? É meu corpo. Como você fala que eu não posso me matar? É meu corpo. É o meu corpo e minhas regras. Nesse quesito, as escrituras asseveram que o seu corpo deve ser nutrido. Efésios 5, 28 e 29. O que diz lá? Da mesma forma, os maridos devem amar cada um de sua mulher como a seu próprio corpo. Continuando. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. E primeiro, cada o próprio corpo. Você ama o seu próprio corpo. Embora o ser humano não tem direito de profanar seu corpo. 1 Coríntios 6,13 diz: os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para o alimento. Mas Deus distribuirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade. O corpo é para o Senhor. Ô, Lácio, então quem faz a eutanásia é a mesma coisa, é suicídio, né? Mesma coisa. É pecado. Não entra no reino do céu. A Bíblia fala isso, né? É isso aí. Que nós muitas vezes tentamos ser o Senhor. O que o inimigo tenta colocar mais é que você tem o controle. E logo na primeira tentação, que foi feita a Eva, você vai morrer. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Você vai conseguir ter poder sobre isso, sobre o saber. Vai ser igual a Deus. Vai ser igual a Deus. Ela tentar o controle e falar, você vai controlar a sua vida mesmo. O maior engano do inimigo é colocar o controle na nossa mão. Fazer a gente pensar que a gente está controlando. E a mensagem do Evangelho é, não, você não consegue, você não tem poder, entregue a sua vida ao Senhor.
Não é você, não é mais, nós vamos estar lendo aí no final, mas fala que não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então a vida que eu vivo agora não é minha, eu vivo na fé do Filho de Deus. Não é eu que tomo o controle da minha vida. A pregação nossa é a nossa você negar a si mesmo. A pregação do Evangelho não é te fazer feliz, não é fazer você confortável com a vida, não é te fazer alegre com essa vida que você tem aqui na terra. É fazer você negar a si mesmo e colocar no Senhor a sua alegria. Que eu me alegro em entregar a minha vida a Ele, eu me alegro em fazer a sua obra. A mensagem do Evangelho é você se negar. Não é o meu eu, não é o meu ego, não é o meu querer. Nós somos as últimas pessoas que têm que querer alguma coisa, porque a nossa vida nós entregamos a Ele. Então a minha vontade não é mais minha vontade, mas é a vontade daquele que me chamou, daquela vontade que a quem eu entreguei a minha vida. A vida só tem sentido sob o domínio de Cristo. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Eu já li, né? Eu fui crucificado com Cristo. Assim, não sou eu quem vive. Não sou eu quem vive. Eu não vou viver para mim mesmo. É uma palavra que é falada várias vezes, mas até descer para a gente, vamos dizer, cair a ficha demora. Não é minha vontade. Aquelas orações, aqueles louvores que muitas vezes fala, quando eles falam, Senhor, eu vou me entregar os meus sonhos a Ti. Meus sonhos, meus projetos, eu entrego a Ti. O louvor que nós falamos, Senhor, o que eu tenho, eu entrego a Ti. Não é mais a minha vontade, é o Teu querer. Muito mais nós que já aceitamos, já conhecemos essa verdade. Eu vou fazer a vontade daquele que me chamou. A prática do aborto, ponto 3. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião, do feto ou do bebê. E é do fato desse continuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim, que está aí, que refere ao tempo que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Neste caso, aborto pode ser não intencional ou provocado por períodos da gestação. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso e tinha penas para quem fizesse isso, tivesse duas pessoas brigando ou acertasse uma mulher que estava grávida e por causa disso ela viesse abortar, ele tinha que dar uma pena sobre isso, né? O 6º mandamento, o homem é proibido de matar. Isso significa literalmente não assassinar. Os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, quem mata um embrião, um feto ou um bebê que está em gestação é contra a dignidade humana e a sacralidade da vida do ventre materno. É um assassinato, de acordo com o que nós vimos aqui. Sobre o pretexto da autonomia e a perturbação do livre-arbítrio, a cultura da morte se alastra e naturaliza práticas abomináveis à palavra do Senhor. Nada que, de acordo com a nossa crença, é um assassinato, por causa que é uma vida que está lá. Há quem defenda, voltando lá na pergunta do Roberto, há quem defenda a eutanásia ativa, sob o argumento que não deve manter artificialmente a vida subhumana, pós-humana, vegetativa, o que deve evitar o sofrimento dos pacientes desenganados com moléstias prolongas, né? Somos de parecer que o cristão não deve apoiar essa prática, pois consiste em uma ação deliberada, consciente, normalmente por parte do médico, a pedido do paciente e dos familiares, através de uma aplicação de algum tipo de agentes que leve o paciente à morte, evitando seu sofrimento. A Bíblia diz, não matarás. O verbo aí, matar, ele dá a palavra raça, que tem o sentido de assassinar intencionalmente, que não se aplica quando vai em guerra ou em defesa própria. A ação do médico tirando a vida do paciente vista como um assassinato segundo a maioria dos estudiosos da ética bíblica. Tradicionalmente se reconhece a eutanásia um crime contra a vontade de Deus, expressa no Decálogo, e contra o direito da vida e todo ser humano, sobre a sacralidade da vida. Bem, vamos passar algumas perguntas já. De acordo com a lição, lá em cima ainda, de acordo com a lição, o que preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio da Virgem? De acordo com a lição, o que preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem? Que histórias antes tinham que eles podiam acreditar que uma virgem ia ter filho?
já sabia que Isaac foi gerado de uma mulher estéril, José foi gerado de uma mulher estéril, Samuel foi gerado de uma mulher estéril. A questão de que Deus podia fazer uma pessoa que não tinha condições, já era de idade, dar à luz, o povo de Israel já sabia. Então a história que uma virgem conceberia não é tão difícil de acreditar, porque para Deus nada é impossível. Ele já sabia isso em seu contexto de criação. De acordo com a lição, que estão endosadas quando a Bíblia registra o que são endosadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e Isabel? É que Deus escolheu nascer de um ventre de uma mulher. Deus quis que fosse dessa maneira que fosse gerado. Em relevância à gestação da sacralidade da vida no ventre da mãe, cite as pautas que caracteriza a cultura da morte. Que nós falamos que eles incluem esse tipo, no Come Cegos, que eles estão querendo deixar como legal. O aborto, eutanásia, apologia ao suicídio, controle da natalidade. E tudo isso é que eu estou tentando colocar como normal nos últimos dias. Vamos lá, então, próximo ponto, a sacralidade da vida. A vida é inviolável. A vida humana é sagrada. Por que é sagrada? Jó 12:10. Vocês não estão lendo alguns aqui. E outro abre Salmos 36:9. E mais um, Salmos 90:12. Por que a vida é sagrada? Por que eu não posso matar? Nem a minha própria. Jó 12:10. Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Em sua mão está. Ou seja, quem que está no controle de toda a vida? Deus. Oi, Salmo 36:9. Quem fez? Aqui está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. Ou seja, Deus é a fonte da vida. É a dele que procede a vida. Salmos 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E Jó 10:10. Já não. Eu 12:10. Eu 12:10, né? Acaso não me despejaste como leite, não me formaste como filho? Jó 10:10. Quem que nos fez, quem que nos concebeu, tanto em Salmos quanto em Jó, o que nós demos, é que Deus que dá a vida. E Deus tem o controle dela. A nossa vida não é como nossa. Mesmo antes de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, antes de nós aceitarmos a Ele, a vida provém dele. E sabemos, conhecemos que tudo que é dele. Devemos estar valorizando não somente a minha vida, mas a vida dos outros que estão ao meu redor, a vida daquele que está sendo gerado. Neste aspecto, a princípio da defesa da vida humana, desde a concepção do útero materno, não se pode conter exceções. Somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. 1 Samuel 2:6 fala: o Senhor mata e preserva a vida e faz descer a sepultura e dela resgata. Uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta contra ações e manipulações da sua consciência a respeito da vida humana. Como que se está sendo a nossa mente, já estamos aceitando que isso é algo normal, que pode ser feito, que tipo, é a escolha da pessoa, eu não vou fazer porque eu sei que é pecado, mas que ela faz. Eu estou de boa com isso. 1 Timóteo 4:1-2 diz assim, 1 Timóteo 4:1-2, o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonaram a fé, seguirão os espíritos enganadores, a doutrina de demônios,
Tais ensinamentos vêm de homens e próximos mentirosos que têm a consciência cauterizada. Não, nada mais demora que vai aparecer a igreja que vai ser permitido isso. Seu corpo até tantas vezes, beleza. A fez pecou, então vai lá. É seu corpo, você decide. 2 Coríntios 4, 2 diz assim: o Espírito diz claramente, muitos nós estamos, 1 Timóteo 4, 1, 2 também diz: porque em vista temos um ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Versículo 2 diz, 1 Coríntios 4, 1, 2: antes, se anunciarmos aos procedimentos secretos venenosos, não usamos de engano, nem trouxemos sua palavra, pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendando-nos a consciência de todos diante de Deus. Ou seja, não se acomodem com isso, não aceite essas verdades que estão sendo empurradas para você, essas palavras que têm sido para sermos aceitos. Você acredita nisso, beleza, você fica na sua, e deixa eu fazer o que eu quiser. Pessoal, procure as verdades, porque é da vontade de Deus. O começo da vida, as Escrituras, ponto 2, o começo da vida, as Escrituras são incisivas ao afirmar o início da vida, desde a concepção. Nós já lemos Jeremias. O profeta Jeremias assevera que a vida começa na fecundação. E Davi também vai falar. E Davi colabora com a pessoa que é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a sua concepção. A gente já leu já Salmo 139, 13 a 18? Soares, a leitura normal da Bíblia, Jó 10, 10, é meio confuso para a gente entender. Porque ele diz lá, tu me derramaste como leite e me coalhaste como queijo. Mas aqui a tradução mais atualizada diz, tu guiaste a minha concepção e me moldaste no ventre materno. Mais fácil, né? Nada a ver, né, que eu li. Por isso que eles falam que às vezes a gente pega talvez esse termo no hebraico tenha sentido, mas para nós não tem. Mas que Deus que guia. Voltando lá. O começo da vida, né? Antes mesmo. Salmo 139. Esse é um versículo que eu acho que é meio que de fácil acesso, para a gente entender sobre a criação do ser humano. Salmo 139, versículo 13, começa assim: e tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Tu me teceste, tu me formaste, tu criaste, tu me teceste, vai estar me costurando, está me fazendo. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Versículo 15: meus ossos não estavam escondidos em ti, quando em secreto eu fui formado, estremecido nas profundezas da terra. Nós sabemos que a criança, quando a gestação, aqueles primeiros momentos, a primeira mulher não sabe que ela está grávida. Demora um tempo. Depois que, não veio o meu tempo, eu vou fazer o teste, daí dá que é positivo, então, aí você descobre, de acordo com as contas, você já está com 200 dias de gravidez. Antes mesmo, quando está no secreto, sendo formado, o Senhor já viu e Ele está trabalhando nessa vida. Em cada um que é gerado, cada vida que foi formada, o Senhor trabalhou em ti antes mesmo que você viesse à existência. Como isso é possível? Parece que a gente fala, Deus vai ficar perdendo tempo fazendo calendário. Não vai. Ele é Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode todas as coisas e a vida vem dele. Em toda a gestação, se você tiver essa consciência, cada vida que é gerada, cada criança que é formada, Deus está lá trabalhando minuciosamente nela. Antes de formado, a palavra de Deus não mente. E nós cremos nela. Antes o meu primeiro dia está escrito, o Senhor já sabia deles. E Ele que forma cada vida. Se não for Ele, não tem vida. Se não for Ele que nos conduza, que nos ajude a nós criarmos, nós não viríamos à existência. Por isso nós podemos falar que você está vivo hoje, é porque Deus cuidou de você. Eu não sou crente, eu não aceitei Jesus, nunca ouvi falar disso, mas Deus cuidou de você, porque senão não haveria vida em ti. E Deus cuida de cada um. Comigo também. Esse que é o ponto, vamos falar, a maravilha do Evangelho, a maravilha de Deus. Ele cuida tanto dos bons quanto dos maus. A todos eles dá a vida, porque vem dele. E fala, como é precioso para mim os teus fundamentos, Deus, versículo 17, quão grandes são os deles. Se os contasse, seriam mais que os grãos da areia.
Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. O que o Senhor tem, o que o Senhor faz é muito maior do que nós podemos imaginar. Por conseguinte, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união entre masculino e feminino. A nova célula que o ser humano possui tem identidade própria. Portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos e caprichos humanos. Isso vem de fora, por causa que ali já está a mão do Senhor. Ele vai dar a posição cristã aqui, ponto 3. Posição cristã. A igreja mantém o princípio teológico da autoridade bíblica. Defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida, que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. Como afirma o pastor Edivaldo Renovado, ele fala que mesmo sem ser uma pessoa completa, o embrião, o feto, o bebê, não é um subhumano, uma pessoa de formação em potencial. Nas primeiras 8ª semanas, ou os primeiros 2 meses, completa a formação de todos os órgãos presentes, inclusive das impressões digitais. Aos 3 meses no útero, o bebê já está formado, esperando crescer e sair à luz. Mesmo como o ovo, o feto, desde a sua concepção, cremos que o bebê não só tem vida, mas também tem uma alma e um espírito dentro dele. Nesse sentido, a Igreja do Senhor deve posicionar contra qualquer outra tentativa maligna de interrompimento da vida ao seu mel prazer. Lembremos da palavra de Paulo nos últimos dias. Uma característica mais notável do comportamento humano seria o egoísmo. 2 Timóteo 3:1-4 fala, né? Saiba que nos últimos tempos sobrevirão tempos terríveis. Por que tempos terríveis? Ele também fala, sobreviverão tempos trabalhosos. Por que os últimos dias serão mais trabalhosos? Caso você parar para pensar, a vida que nós temos hoje é muito mais fácil que nossos avós, que nossos pais tiveram. Nós temos muito mais facilidade de acesso à informação, nós temos muito mais comodidade, nós temos muito mais mordomia, conforto. Mas por que ele fala que serão tempos difíceis, tempos trabalhosos? Por quê? O ser humano, por ter toda essa comodidade, o que ele vai falar? Ele não vai só pensar em si mesmo. Ele não vai se preocupar mais com as pessoas alheias. Ele não vai dar valor mais à vida. Ele só vai importar o que é bom para mim, o que vai ser cômodo para mim. Por me acumular tanta coisa boa à nossa volta, nós nos tornamos cada vez mais egoístas. Ele fala que os homens são egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes à paz, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, e inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres. Eles vão amar, a gente vai amar mais o que é legal para nós, o que nos traz alegria, do que amigos de Deus. O que mais importa é o meu bem-estar, não é o que Deus pensa. O que mais importa é a minha vida, não é o que Deus quer para ela. E por isso que serão tempos trabalhosos. Por isso serão tempos difíceis. Vai ser muito mais você convencer a pessoa agora, que ela precisa se negar. Portanto, é importante que todo cristão não se esqueça que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Ela é paralelo comportamental para o que a igreja presente com bom sal do Evangelho. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Isso, a mensagem é para que nós não viemos errar. Não é que para nós não nos condenemos aqueles que já fizeram isso, aqueles que já fizeram, porque nós sabemos que Deus ele é poderoso, Ele veio para salvar a todos. Até o assassino na cruz Ele salvou. Aí fez isso, mas o Senhor perdoa, sim. Mas o importante é sabermos para nós não errarmos, para nós darmos valor à vida e sermos preventivos contra. Preservadores? Eu não sei se é essa palavra. É preservar, para você não errar. Nós estudamos não para acusar aquele que já errou. Nós não nos estudamos para saber que é pecado, falar, você pecou. Não. Nós estudamos para saber que isso não aconteça. Para que nós possamos alertar as outras pessoas. Esse erro acontece porque antes disso tem um ato que não deveria ter acontecido.
E quando eu valorizo a vida, não só a minha, quanto da minha parceira, do meu parceiro, aí sim eu vou estar valorizando o tempo que eu não vou ter só para o meu prazer momentâneo. Daí vai ser gerando também a vida. Não vai ter esse outro problema de eu ter que cometer um assassinato. Começa aí no começo. É um adultério, é uma fornicação que acontece, que te leva a você cometer um assassinato e depois leva a você lidar com esse sentimento de culpa muitas vezes pelo resto da vida. E imagine depois quando não tem um sentimento de culpa. Que daí agora vira uma coisa normal. O assassinato vira algo natural da pessoa. Eu posso fazer tantas vezes eu quiser, vou matar quantas pessoas eu quiser. Eu só não estou vendo. O pecado pior é aquele que acontece quando a gente não está vendo. Quando aquele não se torna mais erro. Muitas vezes é drástico você ver alguém matando na nossa frente. Aparecem essas imagens que agora da guerra, pessoas sendo danificadas, aí fala, nossa, coitada da criancinha. Mas aquela coisa que está acontecendo quando a gente não está vendo, muitas vezes a gente passa despercebido. É algo natural. Olha, está acontecendo, mas jogando aí, não está assim. E nós nos ficamos, como fala, não sentimos mais nada a respeito disso. Nós ficamos, como fala, que pessoa que não sente nada, insensíveis a tais situações. E o que tem acontecido, de tantos desastres que acontecem, de tantos acidentes que é nos mostrado, isso a gente vai aceitando como normal. A gente vai perdendo o valor da vida. Pequeno vai vendo também, né? A criança, desde pequena, do que ela vai vendo, vai tirando a sensibilidade dela. Então, quando chega um adulto, ele já está praticamente insensível a muitas coisas. Aí onde gera o egocentrismo, o egoísmo. Por quê? Porque desde pequeno, gerações antigas que não via filmes de morte, de tanta coisa ruim, eram bem mais sensíveis. Agora, a geração nova agora, para eles tanto faz. Porque eles já estão insensíveis com o que eles já foram crescendo e vendo. Já viram pessoas sendo mortas nos desenhos, nos filmes. Se socorrer, ele filma, né? Vou mostrar na internet. O que é importante, eu vou ganhar like com essas tragédias. O que? Se eu me importo comigo mesmo. Por isso que sim, tempos trabalhosos, tempos difíceis. E muitos vão surgir e falar, não, o que importa é a sua vida. E muitas pregações que a gente vai parecer que vai falar sobre isso. O que importa é você ser feliz. Mas a pregação que nós sabemos que Cristo veio é negue a si mesmo. Você vai não viver mais a sua vida, mas a vida de Cristo. Vamos lá na conclusão. A gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo vem entre da Virgem, certifica que a sacralidade da vida intrauterina, a interrupção de vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana é o direito da vida e o cuidado da pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor dentro da vida humana. Ou seja, Deus é o autor da vida, não podemos nós se intrometer nessa parte. O que caracteriza o ato de abortar? O que caracteriza o ato de abortar? O que significa abortar? Tirar a descontinuidade da vida. Você matou o resto da vida. O que a igreja defende quando manter o princípio teólogo de autoridade bíblica? Desde quando que a palavra protege a vida? Desde a sua concepção. Desde a sua concepção. Nós sabemos que no Brasil tem algumas restrições que pode ser feita o aborto. Eles estão querendo legalizar para ficar mais fácil. O Japão é legalizado? No Japão tem um tempo, né? Tem um tempo X. Tanto é que até adolescentes, se a mãe e o pai, ou a mãe ou o pai assinar, você pode fazer. Pode fazer. E agora a nova lei que tem é que o pai e a mãe não pode impedir se o adolescente quer abortar. É uma lei nova que está. O pai e a mãe não podem. Tipo os avós, né? Se o adolescente quiser, ele pode, a adolescente pode exigir o aborto sem que o pai... Sem autorização. Sem autorização. Quando a pessoa tem mais de 3 filhos, eles perguntam. A primeira coisa que eles perguntam, você vai ter filho?
É normal. Tipo, é normal. Só uma observação também, tem remédios e medicações que quando uma pessoa, no caso, ela não, na cabeça ela não está provocando um aborto, mas assim que ela teve uma relação sexual, somente os que fazem isso fora do casamento, a possibilidade de ter uma gravidez, elas já tomam uma medicação, ou injetável, ou ingerida pela boca, que aí vai forçar uma menstruação. Então isso aí já elimina a possibilidade de uma gravidez. Diante de Deus isso também está registrado. Porque ela já está previamente impedindo uma concepção, se Deus quiser. A famosa pílula do dia seguinte? E nós conhecemos uma pessoa cristã, ela praticou sexo fora do casamento, com medo de vir uma gravidez, ela tomou a medicação. Mesmo assim, veio a gravidez. E se tornou visível, né, o pecado que estava oculto há muito tempo. Então, por isso que quando Deus quer que a vida venha, vai vir de qualquer forma. E quando Deus também não quer, não vem, porque muitas mulheres são estéreis, né, porque Deus não permite. E tem o aborto espontâneo também, que aí a mulher não é culpada, né? É o que a gente o aborto espontâneo, sim. Agora tem, a gente conversa muito, aconselha muita mulher. Tem mulheres que quando estava grávida com 3, 4, 5 filhos, não queria mais filhos, mas engravidou, porque também antes não se poderia planejar. E uma senhora falou, eu fiz tudo que podia para que essa criança não nascesse. Carreguei água, subi desses caras, fiz tudo que eu podia para não ter o filho. Teve o filho. E a criança é excepcional por causa de tanta extravagância que fez e não abortou completo, mas tem consequências. Muitos que sabemos de histórias tipo, de pessoas que foram aconselhadas a abortar. É uma gravidez de risco e tal, a criança não pode nascer completa. Muitos história famosa que até que fora do convívio cristão, né? O Chaves, por exemplo, a mãe dele queria que ele abortasse o Chaves do SBT. Ele falou, minha mãe foi aconselhada, mas ela falou, não vou fazer isso. E ele teve uma carreira brilhante. Cristiano Ronaldo também foi o jogador que todos conhecem, mas que também a sua mãe foi aconselhada, ele fazia o aborto. Ela fazia aborto, mas ela não vai ter esse filho, e teve, e hoje é o grande, faz fama no futebol. Acho que Benigran também, né? Se não me engano. Mas muitos outros nomes, não é possível, tem uma dificuldade na gestação, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Ele. Logicamente que tem o que nós falamos antigos, que é aquele que é espontâneo, não é você que está referindo a coisas naturais. Assim nós entendemos. Mas, de acordo com a nossa lição estudada, o mais importante é o valor da vida. E agora, então, como que vamos lidar com isso? Sabemos, quando é para ter um caso assim, é saber tratar, saber cuidar. Como nós vamos nos portar perante isso? Não é questão de acusar. Nós vamos falar para amar, ensinar a amar. Que aí José fez. Ele queria dar os pés. Não tem um filho que não é meu, mas Deus falou, é vontade de Deus. O que foi gerado é vontade de Deus. E se a vida foi lá, é vontade de Deus. Mesmo que foi fora, mesmo que foi por causa do pecado, é vontade de Deus. Então agora tem que acolher, tratar, cuidar. Amém? Perguntas? É um caso muito difícil e a Bíblia não dá todas as respostas, viu? Porque a Bíblia fala, a vida vem de Deus. O que Ele é o autor da vida. Ele não vai dar todas as respostas que os problemas modernos que vai dar lá. Nós somos o Senhor. Para valorizar. O que eu vou aprender com isso? Não vou ter mais filho, então o que eu tenho a ver com isso? Ou eu sou homem, não vou ter essa oportunidade agora, o que eu vou ter a ver com isso? A importância que é dada nessa lição é a importância que temos à vida.
em todo outro ser. Não é minha vida, não é a minha, eu entrego ele a Deus. A minha vida não pertence a mim, pertence a ele. Da mesma forma, a vida das pessoas que estão em minha volta foi trabalho de Deus. Deus fez a cada um especialmente. Então eu vou valorizá-lo. Deus deu um trabalho para fazer, eu não vou estar então tratando com desprezo. Jesus olhava as multidões, via que elas estavam perdidas sem pastor, ele se movia de íntima compaixão. Como que é isso? Você se mover de compaixão, porque saber que foram feitas por Deus, são criaturas de Deus, foram feitas, e amar elas. Nós temos uma eu quero amar como tu amas, se importar com os perdidos, porque são vidas. Muita gente fala, são pessoas criadas em aleatórias, foi nascendo no mundo assim, sem nada. Mas não, imagine como que Deus olha cada um. Ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se vê. Por que ele pôde amar? Porque ele fez a cada um. Imagina uma obra, um projeto que você trabalhou nele. Quando a gente estava, não sei, quando você estava na escola, assim, a gente fazia trabalhos de arte, você gastava tempo para trabalhar ele, você tinha um carinho, você tinha um cuidado para aquele trabalho que foi feito. Você não vai tratar de qualquer forma. Imagine Deus olhando, cada um foi formado pela sua mão. E por isso que ele ama a todos. E por isso que ele quer trabalhar a todos. Porque não foi tipo, nasceu mais um, nasceu mais um. Não é assim. Deus fez a cada um. Quando a gente começa a ter a consciência disso, nós começamos a chegar perto de entender o amor que ele tem. O carinho que ele tem. Não somente para aqueles que são bons para com eles, mas para aqueles que estão perdidos ainda. Porque ele quer que todos cheguem à salvação. Alisson, pela lei, né? A pessoa pode abortar. E como que é? E o pecado vai para quem? Quem faz a lei ou quem comete a lei? Comete o pecado na lei? Os dois. Os dois. Você está falando, você pode matar. Mas se Deus deu autoridade para as pessoas, né? A gente tem que obedecer a autoridade que eu faço. Vamos dizer assim. Tem a lei, né? E tem a autoridade, que a autoridade são as leis, né? É verdade. Só que a gente não pode obedecer a lei, a autoridade. Como que é? Vamos voltar. A lei de Deus está acima da lei dos homens. É questão de que Deus deu autoridade aos homens e a toda a autoridade foi concebida por ele. E nós devemos obedecê-la. Por causa que Deus deu autoridade para eles e a autoridade vem de Deus. Enquanto eles estão falando e está na vontade de Deus, a gente obedece. Ou se não sair fora, você obedece. Porque Deus não delegou a eles o direito de matar. Mas como vai? Se eles mandam você matar a lei, você fala assim, mas Deus não deu essa autoridade para você. Então, igual na guerra. Os caras matam e... A questão da guerra já é diferente. É outra coisa. Isso aqui não é um assassinato. Aquilo lá é uma defesa. É diferente. Porque quando você mata por intenção, mata por defesa. É um outro assunto que também tem pano para nós. Isso aí é. Quando começar a guerra, já houve um problema antes, né? De coisa das intrigas que tem. Das intrigas, que já é algo. Mas o povo não tem nada a ver com o negócio. Que são o que vou voltar aqui. O que a lição quis tratar? É o valor da vida. A sua vida é lógico, é importante para você, como se você tem a plena consciência. Você agora, até mesmo a sua própria vida, as pessoas estão querendo tirar essa importância, que você pode controlar ela. Mas até a sua vida é de Deus. Não, você não pode tratar de qualquer jeito. O seu corpo é templo do Espírito Santo. A gente voltar nisso agora, eu tenho que tratar ele, cuidar bem dele, deixar ele descansar também, dar uma boa alimentação. Mas não só você, a vida das pessoas que estão à sua volta também foi feita por Deus. Aquela filha que às vezes você não sabe, que às vezes que é pequenininha, que está lá sendo gerada ainda, também foi criada por Deus. Deus é o autor de toda a vida e deve ser valorizado. Bem? Essa foi a bênção de hoje. Glória a Deus. Essa última passagem que foi falada aqui, amados da Pai do Senhor, é a 1 Coríntios, né, capítulo 6, do 18 ao 20. Essa leitura, ela nos mostra que realmente o crente em Jesus não tem direito ao seu corpo. Não pode fazer o que quer com o seu corpo. Porque não somos mais de nós mesmos. Leia aí, por favor, 6, 18 a 20. Pastor Alberto, leia.
1 Coríntios 6, 18 ao 20. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É isso. O corpo não pertence mais a você. Você não é mais dono de você. A partir do momento que a gente se julga dono, a gente pode escolher, fazer o que quer, então já não é de Deus. A gente está excluindo Deus da nossa vida. Agora, quando você aceita que você não é mais dono do seu próprio corpo, você vai ver qual é a vontade de Deus para a sua vida. E Deus tem sempre o melhor para nós. E só Ele sabe o que é melhor. Quem quebra essas regras está caindo em desgraça diante de Deus. É por isso que é preciso falar a verdade, pregar o que a Bíblia diz, que Jesus falou. Lá, nós dirigimos uma igreja pequenininha, lá em São José dos Campos. E um dia nós chegamos na igreja, assim que entramos na igreja, uma irmã veio: pastor, eu tenho uma dor na barriga aqui, por favor, estava casada há pouco tempo, eu estou com uma dor na barriga, você ora por mim, para Deus repreender essa enfermidade. A hora que eu fui orar, Deus falou para mim: não repreenda, abençoe. Eu falei: meu Deus, que é isso? Aí a hora que eu comecei a falar com ela assim: ó, eu vou orar para Deus te abençoar, e depois você vai fazer o teste, você está grávida. E era uma criança. E ela: não, mas eu não posso, agora eu não posso engravidar. Mas Deus não deixou eu amaldiçoar a criança. Ela pediu para eu orar para repreender aquilo. E na verdade era uma criança que estava no ventre dela. Então Deus falou para mim: não repreenda, abençoe. E aí então ela fez o exame, eu pedi para ela fazer, ela fez. E ela começou a falar: a pessoa nem sabe que está grávida. O começo da gravidez ela é silenciosa, mas a vida já está ali. Já existe uma vida. Então, por isso, amados, não vai mudar isso. É a lei de Deus. Deus nos criou, só Ele tem o direito de tirar a vida. A Ele pertence o dar e o tirar. Ele diz: eu sou Deus, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu faço sarar. Eu sou Deus, e como eu, nenhum outro há. Amém? Amém. E quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, amados, a gente não se preocupa, porque Deus está cuidando de nós. Nada acontece fora da vontade de Deus. Quando foi falado aqui sobre quem tira a criança, quem assassina no caso, e quem é o criminoso, a mãe ou quem tirou? Os dois. Os dois. E é interessante, né, que lá é conhecido como as pessoas que contratam homens para matar pessoas, né? Então esses médicos que fazem aborto são esses assassinos de aluguel. Eles são pagos para matar. E eles vão dar conta a Deus disso. Cada vida que eles tiraram. Ah, mas eu fiz só meu trabalho. Não, esse não é o trabalho do médico. O médico tem um juramento, né? Hipócrates, que é o juramento de lutar pela vida. Eles, quando se formam, têm esse juramento. Só que eles hoje já não obedecem mais. Assim como nós, como crentes em Jesus também, quando aceitamos Jesus, nós prometemos obedecê-lo em tudo, a sua palavra. E quando nós saímos fora dela, estamos perdendo a comunhão com Deus, a graça de Deus. E o melhor da história é que, se a gente se arrepender e deixar, a gente alcança a misericórdia. Então é isso, mas porque aí eu até falo: mas pastor, quem já fez um aborto alguma vez? Não, Deus perdoa quando a gente se arrepende. Eu vi uma entrevista de um pastor que antes de ser crente, ele tinha um relacionamento com uma jovem. E a jovem ficou grávida e eles fizeram o aborto. E depois ele se converteu e se tornou um pastor hoje. Ele fala: esse problema me acompanha. Eu já orei, eu sei que Deus me perdoou,
mas isso é uma ferida na minha alma, porque eu fui responsável também pela morte do meu filho, que estava gerado. Então, Deus perdoou, mas as consequências, a colheita é inevitável. Então, que Deus nos ajude, amados, a sermos fiéis aos jovens que ainda vão casar. Obedeçam aquilo que Deus determinou e vocês serão felizes. Obedeçam o conselho dos pais, porque honrar pai e mãe tem a garantia do mandamento de ter uma vida feliz e prolongada na terra. E porque vocês estão aqui, é porque nasceram. As abortistas e os abortistas têm dificuldade de explicar como que você está vivo, porque sua mãe não te abortou. E porque você quer abortar uma vida que a lei... Interessante, se você mata um animal, pega um ovo de tartaruga no Brasil ou qualquer coisa, você é preso e não tem nem forma de você pagar fiança para sair. Mas se você matar o guarda, você paga a fiança e sai. É a inversão de valores. Então esse é o mundo que nós vivemos. Mas nós preferimos seguir a palavra de Deus. Amém? Então que Deus abençoe. Pai querido e santo, obrigado por essa oportunidade de nós tirarmos essas dúvidas. Se por acaso alguém tinha no coração sobre o aborto, sobre a concepção, sobre o pecado, Senhor, no corpo. Nosso corpo é templo do Teu Espírito, Ele habita em nós. E por isso, Pai, devemos preservá-lo santo para Ti. Tem misericórdia, Pai, daqueles que não conseguem fazer isso. E ajuda a ter esse arrependimento antes que seja tarde demais. Obrigado pela vida que o Senhor dá, pelos jovens e crianças que aqui estão, porque são vidas que o Senhor criou. Em nome de Jesus, Pai, tenha a misericórdia da Tua igreja e que os governos, ó Deus, sejam levantados homens que Te temem e que obedeçam a Tua palavra. Mas nós sabemos que pela Tua palavra o mundo jaz no maligno, mas o Senhor tem um povo na terra que Te obedece, que Te teme e que segue a Tua palavra. E por isso somos odiados e perseguidos, mas nós preferimos ser perseguidos aqui, sofrer aqui, para termos a vida eterna contigo para sempre. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos pela Tua igreja, pelos jovens da Tua igreja, pelas famílias da Tua igreja, no nome de Jesus. Amém.